O arrependimento de Davi e a misericórdia de Deus. A Bíblia está repleta de histórias que mostram o relacionamento entre Deus e seu povo, revelando a importância da obediência, do arrependimento e da misericórdia divina. Um desses relatos marcantes está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, onde o rei Davi reconhece um erro grave e busca a Deus com humildade. Esse episódio nos ensina sobre a natureza do pecado, as consequências das nossas escolhas e, acima de tudo, o amor de Deus, que está sempre pronto a perdoar os que se arrependem sinceramente. O texto bíblico, e depois de haver contado o povo, feriu o coração de Davi, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, perdoa a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Segundo Samuel 24:10. Neste versículo, vemos Davi experimentando o peso da culpa após tomar uma decisão que desagradou a Deus. Seu coração foi ferido, e ele percebeu que havia cometido um grande erro. Imediatamente, ele reconhece seu pecado e clama por misericórdia, demonstrando um profundo arrependimento. Este episódio nos ensina uma grande lição sobre a importância de estar atento à voz de Deus, sobre os perigos de confiar na força humana e sobre a necessidade de nos arrependermos sempre que errarmos. O contexto do versículo. Para entender melhor essa passagem, é preciso analisar os eventos que a antecederam. No início do capítulo 24 de 2 Samuel, Davi decide realizar um censo em Israel. Ele ordena que seu comandante Joabe conte o número de guerreiros disponíveis em seu reino. Embora à primeira vista esse ato pareça inofensivo, havia um problema na motivação de Davi. Na cultura judaica, um censo só deveria ser realizado por ordem de Deus e com um propósito específico. Quando Deus permitiu que Moisés fizesse um censo no deserto, Números, capítulo 1, havia uma razão clara: organizar o povo para a travessia e conquista da terra prometida. No caso de Davi, não há nenhuma indicação de que Deus tenha ordenado esse censo. O erro de Davi estava na autossuficiência e na confiança excessiva em sua força militar. Durante toda a sua vida, ele havia vencido batalhas porque confiava no Senhor. No entanto, neste momento, ele pareceu buscar segurança na quantidade de soldados que tinha, em vez de confiar no poder de Deus. Joabe, seu comandante, percebeu o perigo dessa decisão e tentou dissuadi-lo, mas Davi insistiu. Assim, o censo foi realizado. No entanto, logo após a contagem, Davi sentiu o peso da culpa e percebeu que havia pecado contra Deus. Seu coração foi profundamente tocado e ele imediatamente se voltou ao Senhor, pedindo perdão. Lições que podemos aprender com Davi. O perigo da autossuficiência. Davi era um rei poderoso e vitorioso, mas cometeu um erro ao confiar mais em seus números do que na proteção divina. Esse episódio nos ensina que quando colocamos nossa confiança em recursos humanos, estamos nos afastando da verdadeira fonte de segurança, que é Deus. Muitas vezes, as pessoas buscam segurança em bens materiais, no poder, no dinheiro ou em sua própria capacidade. No entanto, tudo isso é passageiro. Somente o Senhor é a nossa fortaleza inabalável. O coração sensível à voz de Deus. A Bíblia nos diz que, após o censo, o coração de Davi foi ferido. Isso significa que sua consciência foi tocada pelo Espírito Santo, mostrando-lhe o erro que havia cometido. Esse detalhe é muito importante. Um verdadeiro servo de Deus não ignora quando erra, mas sente o peso do pecado e busca o arrependimento. Davi não tentou justificar sua atitude, nem transferiu a culpa para outras pessoas. Pelo contrário, reconheceu sua falha e se humilhou diante do Senhor. Hoje, Deus continua falando aos corações
através do Espírito Santo. Aqueles que mantêm uma comunhão com Ele conseguem sentir quando algo não está certo e têm a oportunidade de se corrigir antes que o erro se torne ainda maior. O verdadeiro arrependimento. O arrependimento de Davi foi genuíno. Ele não apenas sentiu tristeza pelo erro cometido, mas também confessou seu pecado a Deus e pediu perdão. Muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. O remorso é apenas um sentimento de culpa, que muitas vezes leva ao desespero ou à fuga. O arrependimento verdadeiro, por outro lado, envolve 3 passos: reconhecer o erro, admitir que falhou e que precisa mudar, confessar o pecado, pedir perdão a Deus com sinceridade, mudar de atitude, esforçar-se para não cometer o mesmo erro novamente. Davi passou por esses 3 passos, e essa é a atitude que todos devem ter diante de Deus. Deus está sempre pronto para perdoar. Mesmo quando erramos, Deus nos dá a chance de recomeçar. Ele não deseja que ninguém permaneça no erro, mas que todos se arrependam e voltem para Ele. A história de Davi mostra que mesmo quando sofremos as consequências de nossas falhas, Deus continua sendo misericordioso e deseja restaurar aqueles que se voltam para Ele. Quantas vezes as pessoas confiam mais em sua própria capacidade do que na provisão de Deus? Quantas vezes tomam decisões sem consultar ao Senhor, baseando-se apenas em sua lógica humana? O erro de Davi nos alerta para esse perigo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esse é um lembrete de que a verdadeira sabedoria está em buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Se alguém tem sentido um peso no coração por alguma escolha errada, esse é o momento de seguir o exemplo de Davi. Reconhecer o erro, pedir perdão e confiar na misericórdia divina. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. O relato de Davi em 2 Samuel nos ensina valiosas lições sobre confiança em Deus, sensibilidade ao Espírito Santo e arrependimento sincero. Todos estão sujeitos a cometer erros, mas a diferença está na forma como reagem diante deles. Quem se humilha e busca a Deus sempre encontrará perdão e restauração. Que essa mensagem sirva de alerta para que todos coloquem sua confiança no Senhor e busquem viver de acordo com sua vontade. A verdadeira segurança não está em números, riquezas ou estratégias humanas, mas na graça e na proteção divina. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos um coração sensível para ouvir a Tua voz e reconhecer nossos erros. Livra-nos do orgulho e da autossuficiência que nos afastam da Tua vontade. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti em todas as áreas da nossa vida. Ensina-nos a nos arrepender sinceramente e buscar sempre a Tua misericórdia. Que possamos aprender com os exemplos da Tua palavra e crescer em obediência. Restaura aqueles que se sentem distantes de Ti e renova-lhes a fé. Obrigado pelo Teu amor incondicional, que nos perdoa e nos dá uma nova chance. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.